Olá, pessoal! Então, hoje vamos falar sobre o uso das aspas. Então, esse sinal de pontuação, ele é usado nas produções de texto, tá? As aspas, elas representam um recurso gráfico empregado aos pares na produção de texto. Pode aparecer aspas simples? Pode, nós vamos ver depois. Trata-se, portanto, de um sinal de pontuação utilizado na produção textual para enfatizar palavras, expressões, citações diretas, tá bom? Então, nós vamos ver o primeiro caso. Citação direta e exata. Então, se você, de repente, vai num texto e observa que aquela frase está entre aspas, é porque ela é exatamente como o autor disse. Então, também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Texto Um Apólogo de Machado de Assis. Então, essa parte foi retirada do texto Um Apólogo exatamente como o autor falou, tá? Por isso que ela está entre aspas. Monteiro Lobato disse: um país se faz com homens e livros. Então, da mesma forma, quando você estiver produzindo um texto e você não lembra da citação exatamente como o autor disse, você fale de uma forma indireta, por exemplo, usando segundo Monteiro Lobato disse, de acordo com o que o Monteiro Lobato falou, conforme o que, entendeu? Você usa esses verbos e diz o que ele falou, de uma forma indireta, sem precisar colocar entre aspas. Porque as aspas, elas têm que dizer exatamente como o autor falou, tá? Senão você não use. Para dar ênfase aos sentidos diferentes. Olha só, quando você está vendo um texto e de repente aparece aspas numa palavra, ou está chamando atenção para aquela palavra, ou então ela quer dizer um outro sentido. Por exemplo, muito bonito que você fez. Na verdade, está fazendo uma ironia, uma crítica aí, né? Desse bonito, na verdade, não está bonito. Quem foi o esperto que fez isso? Né? Na verdade, esse esperto foi de maneira diferente, um sentido diferente. Aquele goleiro é maravilhoso, só deixou passar 5 gols. Quer dizer, não foi tão maravilhoso assim. Tá? Então, a maneira irônica, ou para dizer que tem um outro sentido, ou para dar uma ênfase, coloca-se aspas. Gíria, olha só. A balada não vai rolar hoje. Por quê? Ela não é uma palavra do nosso vocabulário formal, é uma gíria, por isso ela está entre aspas. Os garotos classificaram o novo jogo como irado, né? Ninguém mexe com o meu parça. Esse parça, na verdade, seria o parceiro. Mas também há palavras que não se usam mais. Por exemplo, o rapaz foi azinha para casa. Essa expressão azinha, ela não é uma, ela foi usada para dizer assim que ele é como se ele tivesse asa nos pés, foi rapidamente para casa. É um termo que não se usa mais. Então ela também vai entre aspas, tá bom? Estrangeirismos. Ó, cuidado com essa parte, tá? Por quê? Nós usamos muitas palavras do estrangeiro, como chat, feedback, né, coffee break, mas tem uma palavra que, por exemplo, shampoo. O shampoo ela é uma palavra estrangeira do americano. Vou comprar um shampoo no mercado. Quando ela for escrita com SH e OO, e ela é estrangeira, então vai entre aspas. Porém, é uma palavra que já foi abrasileirada, porque shampoo tem no nosso vocabulário também. E ele começa com X e termina com U. Esse shampoo não precisa estar entre aspas. Então, cuidado com o estrangeirismo aí, tá bom? Apresentação de obras. Então, Um Apólogo, de Machado de Assis, O Pequeno Polegar, de Charles Perrault, né? Então, o nome das obras está entre aspas, tá? Ponto. Onde que eu coloco o ponto final? Antes das aspas ou depois das aspas, né? Esse é um dilema aí. É simples, olha. Se a frase estiver iniciado com aspas, o ponto é usado antes de fechá-las. Como assim? Olha só. Obter conhecimento é essencial para o progresso pessoal. Ponto, fecha aspas. Por quê? Porque eu comecei a frase com aspas. Se eu não começar, você põe depois. Por exemplo, se a frase aparecer no meio dela, o ponto será após as aspas. Então, aqui eu não comecei com obter conhecimento, ó. Eu comecei na frase, obter conhecimento essencial para o progresso pessoal, fecha aspas, porque a citação está depois da palavra, do início dela, e aí você coloca o ponto final,
tá? Então a diferença é essa. Então, se você começa com aspas, ponto final antes. Se você não começa, ponto final depois. Só isso, tá bom? E antes de falar sobre as aspas simples que nós falamos no início lá do nosso vídeo, a Pro quer lembrar para vocês assim, quando você estiver falando, observando, conversando com alguém e um colega fala assim, bonito o que você fez, não precisa ficar fazendo assim. Porque eu já percebi que tem criança que conversa e fica, não sei, e fica colocando o dedinho como se fosse uma borboletinha. Não precisa. A aspas, ela quando quer dar uma ênfase a uma palavra, você na oralidade, na conversa, no diálogo, é a entonação da voz que vai falar como que o que você quis dizer naquela frase, tá? Bonito que você fez. Então, né, essa forma irônica, a maneira que você entonou, que você falou, é que vai mostrar o que você quer dizer. Na escrita precisa da aspas, tá bom? Então não precisa ficar fazendo assim para conversar com o colega. Isso não existe, tá, queridos? Bom, vamos falar das aspas simples. Elas aparecem no meio de uma frase que já está entre aspas. Então, por exemplo, o Brasil precisa de muitos políticos honestos. Nessa frase que está entre aspas, dessa citação, existe o muitos está com aspas simples. Por quê? Porque além da frase que está sendo dita, que está sendo escrita, ele quer dar destaque à palavra muitos, tá bom? Então, e ficou o aspas para a citação, mais o muitos como destaque. Aí eles usaram uma aspa simples, que é um risquinho apenas, sem precisar fazer assim, tá bom? Então é isso. Bom trabalho, boa aula para vocês. Vamos para as atividades.